Por que casamos? A filosofia, a história, a psicologia, todas as ciências humanas buscam resposta para essa pergunta. Para a antropologia, a resposta para essa pergunta poderia ser encontrada num mergulho profundo no nosso passado distante. Será que a resposta para o casamento pode ser encontrada nas suas origens? Por que homens e mulheres, além de passarem pela vida uns dos outros, não é? Além de se tocarem, se amarem, não é? Muitas vezes se encontram e permanecem e se casam, não é? Por algum tempo, por muito tempo, por toda uma vida, ou o que seja. A minha busca de respostas vai passar por essa pergunta. Por que nós nos tornamos assim? Por que concretamente nós nos unimos, não é? Em alguma coisa a que demos o nome de casamento? No Brasil, a cifra de pessoas que escolhem viver só ou que acabaram vivendo só são 15%. É 15% da população. E essa talvez seja uma tendência, porque, por exemplo, na Inglaterra e na Alemanha já se aproxima de 35% a 40%. Tanto assim que, num determinado momento, eles mostram uma coisa muito interessante, como é que a própria indústria, não é sempre muito clara e antecipatória, já está se preparando para esse padrão de vida. Por exemplo, pacotes com 2 hambúrguer, né? Embalagem de ovo com 4 ovos, não é? Apartamentos, não é, de 1 quarto, como é que tudo isso vai se multiplicando para atender justamente essa nova clientela. Podemos viver sós, podemos viver só com o marido, podemos viver nós dois sem filhos, podemos viver uma experiência de uma sucessão de companheiros, não é, que se torna cada vez mais frequente. Podemos optar por um amor com alguém de outro sexo, do mesmo sexo, ou seja, podemos criar à volta de um e outro, eu e outra, eu e outro, né? Todas as possibilidades, ou uma pluralidade de possibilidades tão grande. E isso é tão variável, não é, que é possível até que no encontro desse daqui a alguns anos, não é, o estar casado venha a ser exceção. Há algo que impressiona quando antropólogos e etólogos, ou seja, estudiosos do comportamento humano, lidam com a questão do acasalamento, da procriação e do que na nossa, não é, sociedade nós chamamos de casamento. Que é o fato de que os símios, não é, que são animais primatas muito complexos, não é, os etólogos cada vez mais se espantam com pesquisas que têm sido feitas. Entre eles, não é, existem 2 relações, uma de direção à natureza e outra de direção a outro na vida social, não é? Que tem uma característica dupla. Elas são muito homogêneas, são muito pouco variáveis e, em segundo lugar, são muito perdurantes. Não há nenhum sinal de que em milhões de anos na vida dessas espécies tenha havido modificações significativas. Uma tem referência à dieta alimentar, né? Eles comem uma dieta de folhas, frutos, raramente animais que eles capturam, mas isso é excepcional, não é? E a outra com relação à organização da vida conjugal, da vida sexual, da vida comunitária, dos bandos, não é, de animais. Não é? Acredita-se que, tal como era há milhões de anos, quando os primeiros hominídeos surgiram, desceram das árvores e vieram a constituir o que nós somos, seres humanos, não é? Até hoje esse padrão, não é, terá perdurado. Nós fizemos o contrário, não é? Nós temos um aparato, não é, reprodutor sexual muito parecido. Vocês já devem ter visto que, por exemplo, a macaca é um dos únicos animais que amamenta o seu filhote, tal como a mãe humana, não é? De frente olhando para ele, e com uma outra característica fantástica, que inclusive aparece às vezes em documentários e chega a ser muito comovente, que ela não só aleita utilitariamente, ou seja, alimenta o filho, mas ela recobre a criança de ternura, de carinho, não é? O pequenino macaco, tanto assim que macaquinhos, às vezes separados de uma mãe, não é? Entram em depressão, no sentido quase humano da palavra, e inclusive o próprio comportamento
não é, erótico, ele ganha essa conotação quase humana, ele não se restringe ao ato sexual, não é, como por exemplo entre cavalos, cachorros, não é, mas ele tem todo um ritual de carinho, de ternura, não é, que às vezes é tão próximo a nós que espanta e maravilha. Não é? Nós talvez tenhamos partido de um padrão semelhante e divergimos dos nossos primos próximos, não é, em duas direções, não é? Justamente as duas direções que talvez nos tenham tornado humanos. A primeira com relação à relação com a natureza, a mesma coisa, a comestibilidade. Enquanto eles se mantiveram, não é, dentro de dietas rígidas, não é, e quase todas fundadas na coleta de alimentos ao alcance da mão, cada um provindo o seu próprio alimento, colhendo e comendo, não é, nós nos tornamos onívoro-oportunistas, ou seja, nós somos a única espécie de seres vivos que come de tudo, come tudo que encontra, não é, e come de muitas maneiras, cru, não é, cozido, assado, não é, basta vocês repassarem, não é, o que é a comestibilidade da casa de vocês durante um ano, não é, mesmo os vegetarianos como eu, e vocês vão ver como é que essa variedade é extremamente estendida. Né? E a mesma coisa acontece do ponto de vista da sociabilidade, da afetividade, do desejo. Nós poderíamos, como os símios mais próximos, ter criado padrões únicos, muito uniformes, não é? Por exemplo, se um sistema deu certo de acasalamento, é perenizar aquele sistema. E, ao contrário, não é? O que se demonstra é que, a partir do momento em que, num instante talvez ainda muito remoto da história humana, os primeiros homos, né, de quem nós herdamos, sim, aí o nosso modo de ser, se constituíram, né, eles não só produziram várias e várias culturas, né, como dentro delas criaram, né, uma variedade muito impressionante de formas, né, de união entre um homem e uma mulher. A antropologia mostra que o homem, pelo medo dele destruir a espécie, porque o relacionamento incestuoso vai diminuindo o número de relações e a espécie acaba. Então eu vou escolhendo outras formas, eu vou buscando outras formas, mas o que o homem fez até hoje e continua fazendo é tentar encontrar a forma ideal. Então, o que é uma relação heterossexual, homossexual, uma relação grupal, afetiva, a gente não encontrou a forma ideal ainda. Né? Então, por isso a angústia continua. Por isso que nós continuamos produzindo políticas, sociologias, psicologias, religiões, para buscar essa resposta que ninguém tem e não vamos ter. Então, as formas diferentes de relacionamento são isso. Formas diferentes de eu tentar encontrar a relação ideal, a relação que vai me aplacar e eu vou ficar feliz. Nós criamos, não é, uma polissemia de situações fantástica, né? Criamos sociedades, não é, monogâmicas e poligâmicas, e as poligâmicas poliândricas e poligínicas, por exemplo, um homem com várias esposas, ou então uma esposa com vários maridos. Sociedades matrilineares, não é? A maioria das sociedades unilaterais que traçam a descendência apenas por linha materna, como os próprios judeus, não é? Ou então sociedades patrilineares, como os romanos, que traçam pela linha paterna, ou então bilaterais, como eles vieram a se tornar mais tarde, que é o caso da nossa sociedade. Nós somos descendentes da linha paterna e materna. Não é? Sociedades matrilocais, onde o casal vai morar na aldeia da mãe, patrilocais, neolocais, ou seja, nós tornamos o unir-se de um homem com uma mulher, o gerar uma prole, não é? E o estabilizar essa relação, não é? É uma gramática, não é? Com várias alternativas, com várias possibilidades. Isso não só geograficamente, por exemplo, se nós pudermos tomar dos esquimós, não é, aos patagões, não é, dos povos do deserto, não é, aos povos dos Andes, não é, todas as experiências culturais do planeta, incluindo nós aqui em Campinas, em São Paulo, lá em Minas Gerais, lá no meu Goiás e assim por diante, nós veremos que não só essas expressões de possibilidades, não é, de organização do amor e da experiência sexual e da procriação, não só isso gera
não é, geograficamente ao longo do planeta, né, uma enorme variedade de alternativas, como ao longo da história. As vossas avós, não é, ou bisavós, não é, vamos recuar um pouquinho mais, provavelmente não é, se escandalizariam com a liberdade que vocês têm, não só nas experiências do cotidiano, mas na própria ordenação da vida. Eu queria ler duas passagens para vocês, uma desse livrinho que talvez algumas pessoas conheçam, de um zoólogo muito conhecido, né, chamado Desmond Morris. Quem tenha visto esse filme, A Guerra do Fogo, não é, ele é o conselheiro do filme. Existem atualmente 193 espécies de macacos e símios. 192 delas têm o corpo coberto de pelos. A única exceção é um símio pelado que a si próprio se cognominou Homo sapiens. Essa insólita e próspera espécie passa a grande parte do tempo a examinar as suas mais elevadas motivações, enquanto se aplica diligentemente a ignorar as motivações fundamentais. E, de fato, ao longo desse livro chamado Macaco Nu, não é, em que ele vai nos chamar de macaco nu ou macaco pelado o tempo todo, Morris faz, não é, uma incursão zoológica, não é, ao bicho que nós somos. Não é? Logo o capítulo seguinte vai se chamar Sexo, e ele vai trabalhar a experiência do desejo, não é, do homem como se o homem fosse um outro qualquer animal. O livro é interessante, talvez até por causa desse arrojo. Evidentemente é muito redutor, não é? Qualquer um de nós teria críticas, mas não deixa de ser também muito sedutor. Quando nós nos despojamos de metafísica, de filosofia, de ideias como amor, generosidade, pensamos, né, no bicho que nós somos, comendo, transando, procriando, lutando pela vida do dia a dia. Quem somos nós? Em que nós somos iguais e diferentes aos outros bichos, não é, que nos antecederam? O ser humano, por ser um homem, por ser um bicho que começou a usar a linguagem falada, a linguagem escrita para buscar essa forma ideal de vida, o ser humano começou a escapar da sobrevivência. Então, nós escapamos daquela ideia fundamental biológica que o importante é todo dia a gente estar vivo. Tá? A gente começou a fazer planos para daqui a 10 anos, 15 anos, a gente começou a viver de passado, né? Coisa que o animal não faz. Porque a linguagem do animal é a do dia, é a do aqui e agora. E a linguagem do homem é uma linguagem que ficou atemporal. Maturana é um biólogo, né, um cientista, talvez um dos biólogos mais criativos e controvertidos, mais polêmicos do nosso tempo. Vai desenvolver a ideia de que, primeiro, nós não somos animais racionais, não é, como em Aristóteles. Nós somos animais da emoção. Não é? A racionalidade é uma posteriori com que nós explicamos o que nos move à ação, que é a emoção. Não é? Ele, inclusive, vai dizer, não pense em emoção como um afeto piegas, mas como aquilo que dentro de nós nos move à ação. Não é? Nós agimos porque nos tocamos, porque nos emocionamos. E depois nós pensamos e justificamos a nossa ação numa posteriori, mas sempre o motivo da ação é afetivo e emocional. E Maturana vai dizer uma coisa que aí sim é muito arrojada e que é muito contraditada, mas em que eu acredito muito. Ele vai dizer, e no ser humano a emoção dominante é o amor. E é interessante que nos vários livros, inclusive no mais conhecido, que é a Árvore do Conhecimento, ele diz, e eu estou falando como um biólogo, como um pesquisador de laboratório, não como um filósofo, nem um teólogo, nem um poeta. Tem até um momento em que ele vai dizer, se vocês acharem essa palavra incômoda ou muito romântica, substituam pelo desejo de conviver com o outro, por ele ser um outro diante de mim, sem nenhuma utilidade nessa convivência. A emoção fundamental que torna possível a história da humanização é o amor. Isto pode parecer chocante, mas insisto, é o amor. O amor é constitutivo da vida humana, mas não é nada especial. O amor é a emoção que funda o social. É interessante que há um momento em que o Morris, pelo caminho zoológico,
e naturalizante, não é, do humano, e depois o Maturana, por um caminho também naturalizante, mas que passa por um outro fio de interpretação, vão chegar a um ponto que às vezes é descuidado, inclusive por cientistas sociais, muito menos por psicólogos, e que em grande medida explica o porquê da permanência do amor em nós. Não é? E a palavra técnica que os dois vão usar é neotenia. Neotenia. Nós somos bichos neotécnicos e por isso somos seres humanos. A neotenia significa a perdurância, a permanência de afetos e características humanas infantis, não é, ao longo de toda a vida. Não é? Não é exatamente o que Freud diz quando ele diz que o homem adulto carrega a criança que foi pela vida inteira, seus traumas, suas experiências. É o fato de que determinados modos de ser e de sentir, que são característicos de momentos iniciais da vida, não é? E que, por exemplo, nos macacos, nos cachorros, nos gatos, são depois esquecidos, eles são plenamente adultos, no ser humano, não é? Perduram, continuam e acompanham a mulher e o homem ao longo de toda a vida. E o Maturana vai lembrar o seguinte, nós somos neotécnicos, nós perduramos, não é, a infância ao longo de toda a vida, não apenas naquilo que, por exemplo, nos leva, não é, a brincar, por exemplo, a querer jogar, inclusive a investir, não é, em momentos de deleite, não é, ao longo de toda a nossa experiência de vida. Não é nisso aí. É no fato de que nós somos a única espécie, não é, que perdura a experiência do amor. Não é? Ou seja, nós não só somos seres do amor, mas somos seres que convivemos, né, inevitavelmente com a experiência do amor ao longo de toda a vida. Uma mãe tem uma ligação profundamente afetiva com uma filha de 3 meses, de 3 anos, de 30, de 60. Essa relação ela se mantém, às vezes até ela se qualifica, não é? E mais aumenta do que diminui. Não é? Eu costumo dizer que uma das cenas mais humanas que eu conheço, né, é uma das cenas aparentemente mais desumanas. É quando tem rebelião em presídio, não é, e as mães dos presos vão brigar com os policiais na porta da cadeia. Não é? Meu filho está preso, é um traficante, é um assassino, mas é meu filho. E se ele está correndo um perigo, eu vou ali, eu sou capaz de agredir os policiais em nome dessa figura que eu talvez devesse desdenhar ou mesmo odiar, porque desonrou o nome da família, assim por diante. É o meu filho e essa relação não conhece limites. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. E tem uma outra característica, e aí nós também, pais, nos salvamos um pouquinho. É que essa relação fundadora, não é, mãe e filho, não é, procriadora, prole, não é, ela, entre nós humanos, ela se lateraliza. Ela se lateraliza, ou seja, ela tende a se estender, por exemplo, ao círculo dos irmãos, dos primos. Tudo bem, brigam, tem conflitos e tal, mas a relação essencial é uma relação de afeto, é uma relação de amor. E na nossa sociedade, inclusive, é muito comum que isso ultrapasse, não é, a fronteira da família e da parentela, não é, e se estenda, não é, por exemplo, ao círculo dos amigos. O amor é tão impositivo na experiência humana que fora dele nós adoecemos, não é? Tudo que não é amor em nós é a nossa doença e nós temos, inclusive, que fazer algumas coisas, procurar um psicoanalista, trabalhar de outra maneira para recuperar não o equilíbrio psicológico, mas essa experiência fundamental que é me sentir capaz de amar e de ser amado com todas as minhas angústias e ansiedades, porque afinal, graças a Deus, nós não somos nem macacos, mas também nem anjos, né? Cuja vida deve ser bastante aborrecida, até porque não casam.
Na sua pré-história, o homem se guiava pelas leis naturais. A humanização consistiu em sobrepor regras sociais sobre os instintos. Hoje, o homem é um animal muito mais cultural e simbólico do que biológico. O casamento viveu essas duas faces da nossa história. Será então que somos guiados ao altar por nossa natureza primitiva? Ou será que o casamento é apenas uma construção social? Por que nós continuamos criando, com o nome de casamento, ou que outro nome tenha, não é, relações que nós sonhamos serem perduráveis, não é, pelo menos por um ano, não é, às vezes por 40. A Mary Douglas, que é uma antropóloga muito conhecida e muito criativa, ela tem um livro chamado O Casamento, inclusive existe em português, não é? E logo o primeiro capítulo se chama, não é, Para que serve um marido? Não é? Já o Sérgio Moscovici, ele começa o capítulo 8, por que as mulheres? Não é? Por que as mulheres? Não é? E é um pouquinho disso que eu gostaria de trabalhar com vocês. A comadre Zefa, não é, que foi a parteira, não é, que ajudou minha mulher a nascer, aliás, ela e os seus 3 irmãos, lá de Moçâmedes, no interior de Goiás, não é, uma vez ela confidenciou, não é, para Maria Alice, quando era minha noiva, ela disse a Maria Alice: Lilice, o homem é uma peça muito incômoda, mas a gente deve fazer por preservar. Sabedoria camponesa pura e sem subterfúgios. Uma peça muito incômoda. De outro lado, né, eu ouvia há pouco, né, há dias, uma moda de viola. Eu gosto muito de música sertaneja. Aliás, não é uma moda de viola, não. É uma música mais alegre e muito brincalhona, não é? Em que eles estão cantando o seguinte, não é? Não se case em janeiro, janeiro é um mês muito quente. Não se case em fevereiro, fevereiro tem o carnaval. Então, eles vão desfiando o ano inteiro e recomendando ao homem, não é, não casar. Não se case no mês de julho, filho de quem casa em julho nasce sempre fogueteiro, e por aí vai. E quando chega em dezembro, diz, bom, não se case em dezembro, para que você vai estragar o ano, né, que veio tão bem até aqui? E por aí a música vai. Eu estava querendo jogar, não é, com a comadre Zefa e a moda de viola, música sertaneja, para mostrar como é que na nossa própria experiência social, não é, nós lidamos com isso que nos é tão sério e às vezes não é tão complexo, tão complicado, às vezes tão sofrido na vida, não é, precisando misturar a sabedoria, não é, das mulheres, da comadre Zefa, com essa brincadeira permanente. Existe uma relação extremamente interessante, não é, a respeito da união, não é, de homens e mulheres na sociedade humana. E quando nós perguntamos, é um cientista social, um antropólogo, não é, por que casamos, não é, ou por que o casamento, não é, a resposta vem do ponto de vista da sociedade. Por quê? Não porque nós casamos, não é, mas porque as sociedades criam, não é, a obrigação de nós casarmos. Nós vivemos agora em sociedades em que isso não é impositivo, não é? Mas quem tenha visto aquele belo filme sobre a vida de Gandhi, há de lembrar como é que aos 16 anos, não é que ele casou com a Kasturba, ele foi dado em casamento a uma mulher que já estava designada para ele, não é, muito antes dela própria nascer. Entre os símios, os macacos antropomorfos, assim como entre todos os animais, não é, a regulação do desejo, não é, do acasalamento, não é, da procriação e do cuidado da prole, não é determinado pelo que nós poderíamos chamar de leis biológicas, são princípios biológicos. E nós não só criamos, não é, como eu disse a vocês, formas muito diferenciadas, não é, como nós estamos continuamente criando, recriando, transgredindo, punindo, recorrigindo, recriando, inovando, inventando novas formas.
Isso porque o que acontece? Nós temos em nós muito pouco de pré-determinado pela própria natureza, ou seja, a nossa sabedoria biológica é muito limitada, muito pequena. Não só como indivíduos, como também como grupos sociais. Então, o que aconteceu? Nós precisamos, os nossos ancestrais precisaram, no momento em que começaram a trajetória da hominização, como dizem aqui os nossos autores, sobrepor as leis biológicas que, por exemplo, geram o macho e a fêmea e os princípios naturais do acasalamento e da procriação, regras sociais. Nós somos seres simbólicos, nós somos seres onde a consciência deixa de ser reflexa, como num cachorro que sabe, e passa a ser reflexiva. Eu sei e me sei sabendo. Princípios que, de repente, regulassem aquilo que é absolutamente natural nos nossos primos gorilas, por exemplo. Senão nos destruiríamos, nos mataríamos. Então, o que nós fizemos? Em primeiro lugar, nós criamos como arbítrio da cultura, arbítrio nesse sentido, não precisava biologicamente ser assim, mas acabou sendo como um contrato entre seres humanos. Nós começamos a criar, primeiro, sistemas de identificação de pessoas, quem é quem na sociedade, em função de quem pode viver e fazer o que com quem. E aí criamos o que alguns antropólogos, inclusive Claude Lévi-Strauss, que começou a sua vida de pesquisador aqui no Brasil, vai chamar de tabu do incesto. Ou seja, se existe um universal da cultura, é o fato de que todas as culturas, e acredita-se que isso talvez tenha sido o momento zero da própria cultura, a teoria dele, por exemplo, todas as culturas criam interdições de relações de acasalamento e procriação entre machos e fêmeas transformados em homens e mulheres pertencentes a tal círculo de família, tal grupo de parentesco, a tal clã e assim por diante. A proibição do incesto é uma regra que, dentre todas as regras sociais, possui um caráter de universalidade. A proibição de se esposar a mãe ou a irmã remete, para um homem, à obrigação de se tomar uma mulher fora da unidade familiar de base e, portanto, de conceber alianças com estrangeiros. Enquanto regra cultural, a proibição do incesto visa manter a sobrevivência do grupo. Não há vida social sem reciprocidade. Quando a psicanálise olha para a antropologia, que é essa história da vida social do homem, quando a psicanálise olha e ela estuda o tabu e o totem, que é aquela coisa de hierarquias, e o tabu, que é o sentido do interdito, da proibição, o sentido da eu só posso ir até aqui, a psicanálise mostra que o homem criou essas leis, essas normas, essas regras sociais para se preservar. Então, o tabu é uma norma interna de um grupo fundamental para que esse grupo possa ter uma rotina e uma sobrevivência. O único, talvez, universal seja o tabu do incesto da relação mãe-filho. Há outros, por exemplo, entre irmãos, mas não são tão universais. Nos Incas, por exemplo, irmãos e irmãs se casavam, inclusive, para preservar uma hierarquia sacerdotal divina. Mas são também casos excepcionais e apenas na aristocracia. Criamos interdições. Mesmo na nossa sociedade, pelo menos até há algum tempo atrás, que aparentemente parece tão mais livre com relação a isso, sempre houve princípios de proibições. Até pouco tempo atrás, por exemplo, na Igreja Católica, o casamento de primos e irmãos tinha que ser concedido pelo Papa, pelo Vaticano. Não sei se isso ainda se mantém, mas ele é não recomendado. Engraçado que a própria Igreja recomenda casamentos fora da família e também apadrinhamentos, que o padrinho seja alguém de fora, justamente para estender esses laços de reciprocidade. E aí vem a palavra-chave, talvez, em tudo isso. O que é o casamento?
Do ponto de vista social, a pergunta pode ter várias respostas. Casar pode ser preservar a espécie, manter o patrimônio, uma maneira de viver em comunidade. Do ponto de vista pessoal, homens e mulheres também darão muitas respostas. Casar pode ser uma forma de lidar com sentimentos, formar uma identidade ou, quem sabe, ser feliz. A pergunta crucial que a gente poderia fazer, pensando nos seres humanos, se humanizando, é o seguinte: por que isso? Bom, tudo bem, tabu de incesto, Freud com relação com a mãe ou então o pai com a filha, mas por que entre irmãos? Por que fora do círculo familiar? Não é? Os homens criavam, não é, filhas, não é, para dá-las a alguém de fora, podia ser um vizinho, não é, mas a alguém de fora do círculo familiar. A regra é exatamente essa, não é? Nós criamos, não é, as pessoas que amamos para que num determinado momento destinemos essas pessoas a alguém, e já os primitivos, os primeiros homens e os índios até hoje nos ensinam essa lição de sabedoria, que é de fora do meu círculo. O ser mais precioso para mim vai ser dado depois a um estranho, ou pelo menos um alguém de fora da minha família. Isso não parece uma coisa natural, não é? A nossa tendência seria reter para nós justamente os seres que mais nós amamos. Por que isso? Porque o reverso do tabu de incesto, do ponto de vista sociocultural, é a reciprocidade. É a reciprocidade. Ou seja, na medida em que os grupos humanos proíbem determinadas relações, inclusive às vezes com sanções muito pesadas, não é? E isso seria, digamos, o sinal negativo, como diria o Levi-Strauss, não é? Eles o fazem, não é? Em nome de uma vocação de reciprocidade. Eu destino a filha amada a outros de fora do meu clã e da minha aldeia, na esperança de que esses outros destinem, não é, as suas filhas amadas. Ou seja, os homens resolvem dessa maneira, não é, o grande dilema, que inclusive nesse livro aqui vai ser retraduzido com uma fórmula muito intrigante, muito bonita, que é casar fora ou morrer fora. Ou seja, ou nós criamos seres humanos como um ato cultural, como um contrato entre nós, que vai tomar várias formas, não é? Modelos de circulação de bens, não é? De pessoas e de mensagens, e com isso constituímos uma sociedade possível, não é? E relativamente harmônica, ou nós nos destruímos, nós nos matamos, porque nós não temos, como os animais têm, impulsos de preservação da própria espécie. O Levi-Strauss, inclusive, vai dizer que justamente o homem resolve o dilema da sua incapacidade natural para a vida, não é, de viver em sociedade, sem cuja vida ele desapareceria, não é, criando sistemas através dos quais, não é, os bens que são produzidos, não é, as pessoas que são geradas e as mensagens através da palavra, que é aquilo a que a gente acende através da cultura, estão permanentemente circulando entre pessoas através de princípios regidos pela reciprocidade, pela troca, não é, e pela criação de sistemas e formas de aliança. Eu queria agora voltar alguns passos atrás para tentar relativizar um pouquinho esse olhar tão antropológico. Na verdade, a pergunta que nós poderíamos fazer agora, não é? Agora, por exemplo, olhando as nossas vidas, não é? Seria a seguinte: se isso é tão verdadeiro e positivo, e talvez tenha sido na aurora da humanidade, durante longos tempos da sua trajetória, por que nós perduramos como sociedade, não é? No momento em que, da minha filha, vocês todos e todas, não é? Essas prescrições e proscrições vão sendo rompidas. Claro, algumas continuam universais, não é? Não acasalar com a mãe, com os irmãos, até mesmo com parentes próximos. Mas, por outro lado, não é? Guardadas essas restrições, nós podemos viver, como eu dizia lá no começo, uma enorme liberdade de possibilidades. Casar, não casar, transar, não transar, ter ou não ter filhos. Ou seja,
tudo aquilo que parecia uma imposição social, de repente sai do princípio da imposição, entra no primado da liberdade, da possibilidade de escolha, e entre conflitos e paz e harmonia e desarmonia, não é? Nós continuamos vivendo, até mesmo talvez, não é? Em sociedades que, mesmo com todos os seus problemas, são mais livres, não é? São mais democráticas, são mais abertas, inclusive, aos direitos essenciais de mulheres e homens e assim por diante. Se também tudo isso continuasse sendo realizado apenas como princípios impositivos, não é, da sociedade sobre as pessoas, não é, nós também não teríamos sobrevivido. Teríamos nos neurotizado, teríamos nos infernizado. É porque talvez essas ordenações, não é, recaiam sobre algo que vai além do desejo, não é, além da posse, da troca, além do contrato social, com o amor, não é? Não apenas com a realização do meu desejo junto a uma outra pessoa, mas a minha vontade de me sentir feliz por estar com alguém. Nós somos capazes permanentemente, não é, de mantendo determinados princípios e padrões e até eles sendo revisitados e recriados, nós somos capazes de reinventar a partir de uma liberdade crescente, embora às vezes não pareça, não é, outras e as mesmas formas de experimentar o nosso afeto, de experimentar o nosso amor, de experimentar, não é, o nosso desejo, de transformar isso, não é, em toda essa, como eu dizia a vocês, polissemia, não é, de possibilidade de realização da minha vida na presença, na convivência, não é, às vezes até na complacência de um outro. Eu me lembrei agora, não sei porquê, para encerrar, de um delicioso conto do João Guimarães Rosa, um longo conto em que ele vai contando as difíceis peripécias de um par de jovens para se unirem, se casarem, não é? Termina o conto dizendo: casaram-se e viveram alternativamente felizes e infelizes pelo resto da vida.